Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de SQL profissional. Eu sou o Fabrício Vaz. Vamos dar continuidade. Na aula anterior nós vimos a parte de infraestrutura e um pouco de conceito referente a banco de dados, como administrar, alguns conceitos básicos aí de banco de dados, que é uma tabela, a parte de armazenamento do banco, como que ela funciona. Nessa aula iremos entrar o que? Na linguagem TSQL, que é a linguagem Transact SQL, que é uma linguagem SQL, é uma variação da linguagem SQL padrão, só que adaptada para o SQL Server. Então ela tem algumas modificações, algumas funções adicionais bem interessantes, é uma melhoria aí do SQL. O SQL Server ele também é compatível com o SQL ANSI 92 padrão. Tá? Também é compatível, mas você tem esse adicional aí que é o Transact SQL. Como eu havia comentado anteriormente, nós temos o que? Nós temos um SQL padrão e nós temos também as variações. Então, no SQL Server eu tenho algumas variações que seriam recursos adicionais que são colocados naquele banco de dados, que é o TSQL, que é o Transact SQL. No Oracle, eu também tenho uma compatibilidade do Oracle com o ANSI padrão, com o SQL padrão, mas ele tem o PL/SQL, que seria o quê? Uma linguagem SQL que tem as suas variações, os seus recursos adicionais para trabalhar aí com o Oracle, ok? Então vamos pegar uma introdução, eu vou fazer uma aula teórica e na próxima aula a gente vai com uma aula prática aplicando aí os recursos que iremos aprender nessa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, pessoal, o que é uma linguagem, o que é a linguagem TSQL, Como eu comentei, a linguagem TSQL, que é o Transact SQL, ele é uma extensão do SQL 92, que é o SQL padrão, Sendo uma linguagem utilizada por quem? Para a construção de aplicações em ambientes SQL Server, ok? Seus comandos, eles podem ser classificados em 4 grupos. Eu tenho DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Eu tenho DDL, que é uma linguagem de definição de dados. Tá? Eu vou estar criando uma tabela, criando uma estrutura. O DML seria manipulação, inserção de dados, update de dados, delete de dados. Então isso que seria o DML, manipulação dos dados que estão dentro do banco de dados. Já o DDL não, eu mudo a estrutura do banco de dados. O DDL é a parte de definição de dados. Tá? Esse que é o DDL. O DCL, ele é o quê? Ele é a parte de controle. É a parte de controle. Eu posso estar gerando permissões, revogando permissões. Isso que seria o DDL, é uma linguagem de controle. E eu tenho o DTL. O que é o DTL, pessoal? É a parte de controle de transação. O SQL Server, ele é um banco de dados proprietário da Microsoft, Microsoft SQL Server, e ele é um banco profissional que ele detém controle de transação. Eu posso estar dando commit e rollback. O que seria o commit? Eu posso estar setando o banco de dados para ele receba inserção de dados e tenha a necessidade de inserir um commit para poder firmar, para poder validar aquela inserção de dados, aquela persistência de dados dentro do banco de dados. Eu tenho um rollback em algumas situações que eu posso estar voltando alguma transação que eu tenho algum tipo de problema. Tá? E o comando, pessoal, mais utilizado por qualquer DBA, ele é o select. Então o select ele é o mundo para o DBA. Quem trabalha com administração de banco, sempre vai utilizar muito o select. O select ele é um comando que eu posso estar recuperando dados. Eu vou estar recuperando dados de uma tabela ou de um outro tipo de objeto de dados, certo? Então o select ele entra como? Ele entra numa carteira chamada DQL, que é uma linguagem de consulta de dados. Tá? Mas é muito comum, como está aqui no texto, você encontrar em alguns artigos, alguns documentos, que o select ele entra dentro de quem? Do DML, que é a parte de inserção de dados. Ok?
Então vamos ver aqui os principais comandos, né? O DDL, né? Que é a parte de definição de dados. Create, alter e drop. Né? Eu posso estar criando uma tabela, eu posso estar criando um índice, criando uma view. Então o DDL, como eu comentei anteriormente, é uma linguagem onde eu faço alteração na estrutura do meu banco de dados. Tá? Eu posso estar criando um novo objeto, eu posso estar apagando um novo objeto, eu posso estar alterando um novo objeto do banco de dados. Você muda a organização do banco de dados. Né? O DML não. O DML eu vou alterar o quê? Os dados, né? A parte de manipulação de dados. Isso que é o DML. Né? Insert into. O que é o insert into? A gente vai ver isso mais à frente. É um comando de inserção de dados dentro da sua tabela. A tabela é um objeto, né, do banco de dados, ela está dentro do banco de dados e é na tabela que são armazenados os dados. Né? O principal objeto de armazenamento, né, é as tabelas. Né? Então, o select que nós vimos anteriormente, eu faço pesquisa, o insert, eu faço inserção de registro aí no banco de dados, o update, eu faço o quê? Eu faço a parte de atualização de dados, eu tenho o delete, né, o delete, que seria para estar excluindo dados. Aqui eu venho um pouco explicado, né, select from where, né, selecionar de quem, né, onde, né, são filtros, né, o where ali é um filtro, insert into values, seriam os valores que vão ser inseridos na ordem, de acordo com o que eu vou especificar, tá? E o update também. Então a gente vai ver tudo isso aí na prática. Tá? O DCL, como eu comentei, é uma linguagem de controle. É um subconjunto da linguagem, na verdade, porque a linguagem é o Transact SQL, é um subconjunto da linguagem. Então o DSL, ele é uma linguagem de controle de dados. Eu tenho grant, then e revoke. O que é o grant, pessoal? Seria dar permissão para usuários ou roles, a gente vai ver isso mais à frente, para acessar um objeto ou para escrever em uma tabela. Eu posso definir um usuário de forma que ele não possa inserir dados numa tabela, ele possa somente fazer a leitura de dados. Eu posso definir que um usuário ele pode criar uma tabela, o outro não pode. Então são recursos, né, de visualização, até de apagar uma informação. Eu posso bloquear o usuário que ele não possa apagar nenhum tipo de informação. Ou o usuário ou a aplicação. Né? Os grants, né, as autorizações de recursos, eu posso fornecer para um usuário X ou para uma aplicação. Ok, pessoal? A gente vai ver isso mais à frente também. Né? O DTL, como eu comentei, é uma linguagem de controle, um subconjunto da linguagem de controle de dados. Né? Então eu tenho o begin, né? Ele marca o começo de uma transação. Então imagine que eu tenho uma transação onde eu vou inserir em uma tabela 1000 registros. Antes da inserção, eu posso colocar um begin tran. Eu estou indicando que eu iniciei aquela transação. Eu faço a inserção, faço uma conferência se deu ok, e após essa conferência eu faço um commit. E o que é a palavra commit? Eu estou efetivando. Já que eu coloquei um begin antes, eu colocar um commit depois, eu vou estar o quê? Eu vou estar commitando, vou estar confirmando aquela execução. E eu tenho também o rollback. Né? O que é o rollback? Né? Eu posso fazer um begin tran, executar uma transação, verificar que não ficou ok aquela transação e voltar com o rollback. Então isso é um controle de transação, certo? Pessoal, outra coisa interessante que eu vou ver nessa aula é os tipos de dados no SQL Server. Né? Então vamos lá, como assim o tipo de dado? Eu comecei a ver isso aí na aula anterior, né, no capítulo anterior, quando nós vimos a parte de SQL, de tabela, mas vamos entrar em mais detalhes. Quando você for, né, criar, desenhar a tabela de um banco de dados, você define o quê? Né? O campo nome. Que tipo de informação vai receber no campo nome? É um tipo texto. Salário. Que tipo de informação? Um tipo money. Data de admissão. Né? Data de que ele bateu o ponto. Eu vou ter a data e a hora. Né? Eu tenho que ter essas duas informações. Então, quando você faz o desenho, quando você cria uma tabela, você define ali, né, o tipo de dado de cada coluna daquela tabela. Cada coluna tem que definir o tipo de dado. Né? Os tipos de dados do SQL e do SQL Server são muito parecidos. Né? Então, nós temos aqui, inicialmente,
né, o tipo de dado string, que é um texto. String são textos numéricos ou alfanuméricos. Eu tenho aqui vários tipos. Eu tenho char, varchar, nchar, nvarchar, test e ntest. O que é o char, pessoal? O char ele é um tipo texto. Tá? Ele é um campo do tipo texto, onde você define quantos caracteres vai ter esse campo. Eu tenho um campo com 20, com 100 caracteres. Tá? E quando você define que o campo vai ter 50 caracteres e você gravar apenas 10, o que vai acontecer? Você vai ocupar 50 caracteres, porque você definiu isso de forma inicial. Então o char, né, é dessa forma que ele trabalha. Mas em vantagem, o char ele tem muito mais desempenho. Então a inserção de dados no char e no varchar, no char ela é mais rápida. Muito pouquinho a diferença, mas em um grande banco de dados isso pode influenciar. O varchar ele também é um tipo string, ele também é um tipo alfanumérico, é um tipo, né, eu posso pôr letras, eu posso pôr números, tá? Só que ele é um pouco diferente. Se eu defino no varchar que meu campo texto ele vai ter 50 caracteres e eu gravo um texto com apenas 10, ele vai ocupar somente 10. Ele vai calcular o que foi utilizado, tá? E vai fazer, vai ocupar, né, o espaço em disco somente para 10, não para 50. Então, o varchar existe o quê? Uma economia de espaço em disco. Em compensação, a inserção de dados no char ele é mais rápido do que no varchar. Tá? O nchar. O N, pessoal, é de Unicode. Como assim Unicode? A gente vai ver isso mais à frente. Aí. Como assim Unicode? Quando você instala, né, o seu banco de dados, você projeta o banco de dados, você define um collation para o banco de dados. O que é um collation? O collation é a definição de qual idioma eu vou ter naquele banco de dados. Então, isso que é um collation, é a definição do idioma para o banco, certo? Então, se eu venho aqui, eu defino um campo como varchar, né, e eu defini que o meu collation é Português Brasil, por exemplo, né, Português Brasil, e eu for inserir dados em japonês, em chinês, eu posso ter problemas com acentuação, não somente japonês e chinês, mas outras línguas também, em função do collation que foi definido. O nchar, esse N de Unicode, ou seja, Unicode, ele recebe qualquer tipo de idioma. Então essa é a vantagem do N de Unicode, do nchar, do nvarchar, tá? Então essa seria a grande vantagem. Qual que é a desvantagem? Ele gasta mais espaço em disco para armazenar um caractere. Então acaba que você vai ter, se você definir todos os seus campos como nvarchar, tem um banco de dados gigantesco. Então o ideal, char, varchar, nchar, né? Você vai definir de acordo com a sua aplicação. Eu vou ter uma aplicação que eu posso ter um campo nvarchar. Isso pode acontecer de acordo com a minha aplicação. Eu vou gravar nomes de pessoas de vários países, por exemplo, né? Eu posso ter uma aplicação que eu vou usar um varchar, eu quero economizar espaço em disco. Eu tenho uma aplicação que eu quero desempenho, eu posso estar utilizando o char, né? O test e o ntest são campos texto, ok? Nós temos campo numérico, né? Nós temos o bit, né? O bit ele tem 2 caracteres somente, 0 e 1, negativo e positivo. Eu tenho o tinyInt, né? O tinyInt, pessoal, ele é o tipo de dados numéricos que menos ocupa espaço em disco. O tinyInt ele ocupa muito pouco espaço em disco, mas em compensação é de 0 até 256 caracteres, né? São poucas as variações. Eu tenho o smallInt, ele ocupa um pouquinho a mais que espaço que o tinyInt, né? Mas vejam a variação, ele vai somente até 32 mil. Então, se eu tiver um valor de 50 mil no banco de dados, eu não posso utilizar o smallInt, né? O int, né, o número inteiro, ele é o mais utilizado, né? Ele vai até aqui, né, 2 bilhões, 147 milhões, 82 mil. Então, o valor é tanto positivo, tanto negativo. Então, o int, ele atende bem. E eu tenho uma situação que eu posso utilizar mais de 2 bilhões, que é o big int, né? Mas eu vou ter, cada tipo dessa daqui, ó, o big int, ele ocupa mais espaço ainda em disco, ok?
Eu tenho os tipos numéricos aproximados, que é o float, o real. O real são os que podem ser escritos em forma de fração. Eu tenho data, e hora, o date time, né? O small date time. Ok? Outro tipo de conceito, pessoal, quando você vai definir ali, você vai criar a sua tabela, né? Um exemplo, identity. O que é o identity, pessoal? Ele é utilizado para determinar que uma coluna será automaticamente incrementada quando o valor novo for inserido. Então imagine o seguinte, você criou, né, uma tabela de produtos e ela tem um código do produto. Então quando você coloca como identity, quando você inserir um novo registro, ele automaticamente vai incrementar. Então eu vou ter o código 1, código 2, código 3. Quando você inserir um novo código, ele automaticamente põe o 4, o 5 e o 6. Então seria uma sequência que você define para o campo de forma incremental, muito utilizado em código ou até CPF, para que aquele registro ele se torne único. Então eu vou ter uma linha única. Então um exemplo, o cliente Douglas, ele tem o código 55. Pronto, o 55 é o código do Douglas. O João é 56. Então o 55 está identificando o quê? Que aquele código é só do João. Né? Então é dessa forma que você cria ali as partes de identity. Né? E outra opção, que é um pouco o contrário, que é Unique Identity, né? Que é conhecido como guide. Okay? Ele é um tipo de identificação que o valor ele é binário, 16 bits. Eu vou entrar mais em detalhes mais à frente, quando a gente for aplicar isso, para que a gente possa estar entendendo melhor essa outra função aqui. Constraint, pessoal, o outro objeto que você tem no banco de dados, né, são as constraints. Né? As constraints elas são muito utilizadas aí, né, em bancos. As principais constraints é a primary key. Tá? Ele é um tipo de identificador único. Então, como eu coloquei aqui, o identity ele faz o incremento automático. A primary key seria o quê? Seria, né, uma chave primária que daria unicidade para aquele registro. E ele é muito utilizado para criar relacionamentos também. Você vai ver isso mais à frente. Eu tenho a chave primária e a chave estrangeira. Exemplo, eu tenho uma tabela produto. Eu tenho lá o código do produto. Eu vou dizer que o código do produto ele é a chave primária. Tá? E eu vou ter nessa mesma tabela um código para o fornecedor do produto. Então eu tenho um código do nome do produto e eu tenho um código do fornecedor do produto. Quando eu tenho um código do fornecedor do produto, né, eu vou ter o quê? Uma chave estrangeira. Deixa eu ver isso mais à frente também. Tá? Unique. Né? O Unique é bem interessante. Ele garante a unicidade daquele campo. Então imaginem o seguinte, o campo CPF. Não existe duas pessoas com o mesmo CPF. Eu posso definir aquele campo como unique. Quando uma pessoa for inserir dados naquele campo e for digitar um CPF que já existe, eu vou ter um problema, um bloqueio, né? Porque ele não vai aceitar nenhum campo naquela coluna de forma duplicada. Tá? O cheque é bem interessante. Você define uma integridade do campo. Eu defino o seguinte, eu quero que nesse campo só se coloque valores acima de 18. Eu quero que nesse campo só se coloque valores entre 20 e 50. Então eu consigo definir o tipo de valor. Eu quero que nesse campo só entre a palavra F de feminino ou M de masculino. Então eu consigo fazer isso aí com a opção check. Né? A opção default. O que é o default? O default é muito utilizado. Então, você entra em um cadastro, por exemplo, em uma organização, e algum campo já inicia preenchido. Você pode alterar aquele campo, mas você já inicia com ele preenchido. Exemplo, já inicia com a cidade de Belo Horizonte, porque aquela é a empresa de Belo Horizonte. Então, para facilitar, o campo já vem preenchido em Belo Horizonte. Eu uso a opção default. Ok? Eu posso alterar, mas ele já vem pré-preenchido antes que eu faça a persistência, né? Que seria gravar os dados no banco de dados. Ok, pessoal? Aqui eu tenho um exemplo, a gente vai aplicar isso na nossa aula. Né? Aqui a gente está criando uma tabela. Então eu tenho aqui, né, o Create Table, né, que é uma DDL, que é uma definição de dados. Então eu estou criando uma tabela chamada TB Pessoa. Essa tabela ela tem um campo Pessoa ID,
que seria o código daquela pessoa, é do tipo int, que é um tipo inteiro, ele é uma primary key. Então, estou definindo que? Eu estou definindo que esse campo aqui vai garantir a unicidade do cliente. Tá? Então, a primary key. Pessoal, o primary key aqui, ele já tem o unique dentro dele. Eu não consigo ter uma primary key com dois dados repetidos. Então, automaticamente, já identifica o quê? Por ser uma primary key, já tem unicidade. Né? Aí ele vem o nome, traço FK. Olha que interessante o nome traço FK. Né? Ele é do tipo int. Ele é uma foreign key. O que é isso aqui? Ele é uma chave estrangeira. Tá? Ele está referenciando, né, a tabela pessoa. Tá? Pelo pessoa ID. E ele é not null. O que é not null? Tá? Ele não pode ficar em branco. Então o nome, tá ok? Ele não pode ficar em branco. Cidade, tá aqui, ó. Varchar, né? Ele tem aquela variação de até 50 caracteres. E unique. Ou seja, nesse cadastro eu não consigo cadastrar duas cidades iguais. Tá? Idade é do tipo int e eu fiz um check. Né? Ou seja, imagino que esse sistema só aceite pessoas que tenham mais de 18 anos. Então a idade está ali, ó, maior que 18. Eu não consigo digitar 17 e gravar os dados do banco. Haverá um bloqueio. A aplicação não consegue fazer. Então o banco de dados, pessoal, ele é bastante interessante. A parte de SQL, né? Entender o SQL é muito bom para quem quer estar entrando na parte de banco de dados, ou até na parte de BI, na parte de análise de dados, né? Para que você possa entender os conceitos do banco. Então, se eu coloquei aqui a idade maior que 18, nada faz eu inserir aqui um 17, porque existe um bloqueio ali no próprio banco. Ok, pessoal? Então, esses aí foram alguns conceitos que nós pegamos aí sobre a linguagem Transact SQL. Tem muito mais coisas para ver, né? Eu vou parar por aqui e vamos na próxima para uma aula prática, praticando um pouco aí esses comandos, ok? Então vamos lá e até mais.